Muito bem, boa tarde. A Rede Mais, afiliada à Record TV para o Sul, para o Norte, para a Zona da Mata de Minas Gerais, dá sequência agora à sua série de entrevistas com os candidatos ao governo de Minas Gerais. Hoje nós recebemos o candidato do PSD, Alexandre Calil. Natural de Belo Horizonte, Calil foi eleito prefeito da capital em 2016, reeleito em 2020 em primeiro turno. Renunciou ao mandato em março desse ano para concorrer ao governo de Minas Gerais. Calil, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso Balanço Geral, à nossa Rede Mais. Obrigado por atender nosso chamado. Obrigado pelo convite. Gente, eu vou fazer uma pergunta que eu te fiz da outra vez que o senhor esteve aqui, em maio, pouco antes da campanha oficial, mas eu acho que especialmente nesse momento é muito importante a gente trazer essa percepção ao eleitor do Estado. Por que Alexandre Calil se sente preparado para assumir o governo de Minas Gerais? Olha, Belo Horizonte é uma cidade maior do que 10 estados do país, né? Então, governar uma cidade muito grande te coloca com um governo bem avaliado, reeleito em primeiro turno, orgulhosamente, eu digo, fui o prefeito mais votado da história da minha cidade, né, que é a capital de todos os mineiros. Então, eu acho que eu estou preparado, eu me preparei para isso. Mas, modestamente, também é aquela história, né? Nós temos que chegar lá e botar a botina no pé e trabalhar, porque o preparado é muito pouco para o desafio que tem pela frente. A gente tem que estar mais com vontade, né? Porque tem que transpirar mais do que ser inspirado. E é isso que eu pretendo fazer no governo de Minas. O senhor falou do desafio, do tamanho desse desafio, Calil. Minas é um estado que tem uma situação financeira muito delicada, uma situação que se arrasta, aliás, há vários anos, não é de agora e não é recente. Uma das soluções que está sendo defendida hoje seria a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, segundo os seus defensores, né, os defensores dessa tese, é uma forma de equalizar essa dívida do Estado junto ao governo federal, uma dívida bilionária. E a pergunta que eu faço é o seguinte: em um eventual governo Calil, o processo de adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal vai continuar? O senhor tem outro plano para equalizar essa dívida, que existe, que uma hora vai ser cobrada? Não, ela só não existe como ela foi aumentada, né? Nós vamos esclarecer isso muito bem, tá? Tá havendo um engano proposital ao povo mineiro, e isso é uma das coisas que eu estou mais batendo para tentar fazer que o povo entenda o que é esse regime. Esse regime não foi feito para Minas Gerais. Esse regime é um regime de 2017, que ele foi, tanto que fala, aderir a um regime. Então você não fala, ó, Minas Gerais tem um problema específico aqui, nós temos que fazer um plano de recuperação do Estado. O Estado está quebrado, deve muito mais do que deve há 4 anos atrás, deve a curto prazo muito mais do que deve 4 anos atrás. Isso é dados do balanço do governo mineiro, é deles mesmos. Vai dar um prejuízo, ou seja, um déficit mais 11 bilhões, que vai aumentar a dívida no final desse ano. Então vamos esclarecer o seguinte: nós precisamos de um regime de recuperação fiscal junto ao governo federal, que já conversei com o presidente Lula, tá certo? Nós temos que sentar na mesa e fazer um regime para Minas Gerais. Por quê que não vai fazer o mesmo do Rio de Janeiro e o mesmo do Rio Grande do Sul? Porque deu errado, gente. Porque deu errado. Fracassou no Rio de Janeiro, como todo mundo sabe, e fracassou no Rio Grande do Sul, como todo mundo sabe. Então nós temos que sentar na mesa e colocar, cada estado tem seu problema. E cada problema, um é diferente do outro. Então nós não podemos simplesmente ser igual ao Rio de Janeiro, que tem o royalty do petróleo, que é um negócio bilionário, enquanto Minas Gerais, na mineração, perdeu 135 bilhões de reais na Lei Candir. Isso tem que ser colocado novamente. Nós não podemos aceitar aquela negociação que o governo fez de transformar uma dívida de 140 bi em 8 bi. Então, eu acho que isso o povo não entende. O que é mais grave para a população? Também para a população que precisa do SUS, que é pobre, que está na esperança do hospital regional.
é que é muito claro, viu, gente? Isso é muito claro no regime de recuperação fiscal. É só ir na internet e procurar para ver no conto que nós estamos caindo. Não se pode abrir um hospital regional com esse regime atual de Minas Gerais. É proibido por esse regime de contratar um médico a mais, um enfermeiro a mais. Só pode substituir o que tem. Então, como é que nós estamos prometendo? Primeiro, prometeram 11 hospitais. Agora já baixaram para 6. Então, e o que é mais cruel, sabe? O que é mal, o que faz mal, é porque não vão construir. Não podem construir com esse regime de recuperação fiscal. E estão falando que vão construir. Candidato, o senhor falou, pelo que eu entendi, o senhor falou de repactuar, por exemplo, o que foi acertado em função, por exemplo, da Lei Candir. Foi um exemplo que o senhor usou. Mas há outros caminhos? Quais são as soluções ou a solução viável para o Estado não retornar aquele período de atrasos de parcelamento de salário de servidor, para o Estado não retornar o período em que ele não podia fazer investimentos como esse que o senhor disse que não vai poder fazer não pode. Se houver adesão. Qual é a solução viável para isso, concreta? Ô Luiz, vamos colocar uma coisa bem nos pingos nos is. Não houve investimento nenhum em Minas Gerais. Nenhum. O que houve foi o dia da Vale, que matou 160 pessoas em Brumadinho, que rendeu ao governo 32 bilhões. O que houve, e eu quero dizer para a população que está me ouvindo, na Zona da Mata, no Norte, aqui no Sul, eu não falo mentira, viu, gente? O que houve é que esse governo pagou um tostão da dívida. É o único governo da história de Minas que nunca pagou um tostão da dívida. Então não houve acerto nenhum. Não tem Estado nenhum nos trilhos. Né? Isso não é verdade. Um Estado que devia 100 bilhões, que agora deve 150 bilhões. Devia 28 bilhões, que agora deve 58 bilhões. Que não fez, que as estradas estão... É o que eu digo. Porque o prefeito está pedindo para votar, porque o prefeito apoia o governador, porque o prefeito... Ô Luiz, é o único momento, gente, que o voto vale igual. É o único momento que o voto do pobre, da linha da pobreza, vale igual o voto do bilionário. Essa é a única hora que um é igual ao outro, é a hora do voto. Então vamos lá, qual o Estado que está no trilho? Que é só consultar o balanço do Estado. Não é eu que estou falando, não. Quem me informou que o Estado está quebrado foi o governo do Estado. Eu fui lá e olhei. Quem me informou que não investiram nada em estrada foi o governo do Estado. Eu fui lá e olhei. Então é hora, Luiz, é hora do seguinte, não vai retornar, não, porque nesse regime de recuperação fiscal é o Estado zero. Vai ter que não investir em estrada, não investir em hospital, não investir em nada para manter o salário em dia. Se isso não for... Gente, não existe arrumar o segundo Estado da Federação sem acertar em Brasília. E tem um detalhe que não é falado. Acabou a autonomia de Minas Gerais, tá? Porque nesse regime de recuperação fiscal, o Tesouro tem 2 técnicos que mandam na economia do Estado e o Estado tem 1. Então é voto. São 2 do governo federal e 1 de Minas Gerais. Isso está escrito na lei, gente. Isso é verdade. O que nós estamos nesse final de campanha tentando fazer para toda a região? É falar o seguinte, vamos consultar. Nós temos 50, eu estou aqui como candidato, por isso que eu estou falando assim, sabe, Luiz? Tem 45% que não sabem quem vai votar. Agora, tem que se informar, tem que ir na internet, tem que ver quem está falando verdade, tem que ver como é que vai abrir o hospital. Então é isso que eu estou querendo mostrar, não tem nada, não vai retornar, não, porque não pagou, o único governo que não pagou. Então, não tem jeito de se retornar, não, isso já está assim. Quando o senhor fala que não vai retornar, exatamente o quê? Nunca mais vai se atrasar salário. Porque isso Você acha que não volta, não tem essa possibilidade de voltar a ter esses problemas de atraso? Mas e a questão do investimento? O investimento tudo é... Olha aqui, não é investimento que não sentaram na mesa em Brasília. Então nós temos... Eu estou com o presidente Lula, tá bom. Nós estamos marchando junto na eleição. Eu estou com o presidente Lula. Então o Juiz de Fora está na expectativa. Eu tive lá com a Margarida, por exemplo.
Margarida, como é que vai abrir o hospital? Vai pôr o quê aqui? Jogador de futebol? Voluntário? Então estão mentindo para a Zona da Mata inteira. Covardia, isso, maldade. É maldade que estão fazendo com esse povo. Pode mentir, negócio de eu não pego dinheiro, que eu não tenho fundo, porque isso aí não altera a vida de ninguém. É mais uma mentira. Ele pega com o empresário, com o dono de mineração. Isso não tem problema. Mas falar que vai abrir um hospital num plano que ele exige que seja cumprido, que não foi negociado com ninguém, e que proíbe contratar um médico a mais, não, mas nós vamos colocar OS. OS é antro de coisa errada, gente. Quando é coisa certa, dá errado, como hoje eu vi na Globo, que está lá tudo errado, no MGTV lá eu vi que está tudo errado. O senhor falou da questão do acordo com a Vale, o acordo para indenização ao Estado e aos municípios, né, atingidos lá pela tragédia, a gente pode dizer assim, pelo crime de Brumadinho. Tem movimentações para fazer um acordo similar para compensação dos prejuízos causados pela tragédia de Mariana também, que o acordo que foi feito foi um acordo ruim. Isso está sendo desenvolvido. O senhor tem conhecimento dessas ações? Pretende dar continuidade a essa negociação para transformar essa tragédia de Mariana, pelo menos, num acordo bom para o Estado? O que estão falando é em 150 bilhões de reais nesse acordo, né? Porque atinge Minas Gerais, Espírito Santo, chega até na Bahia. Isso. Está andando, isso vai estar andando. Agora, é o que eu volto a dizer, né? Vamos colocar o coração nisso, vamos pegar esse acordo agora e vamos colocar o lado humano nele, vamos ver quem está precisando disso, vamos colocar esse povo, esses 10 milhões de meninos que estão sem dormir, em Minas Gerais são 2 milhões de gente passando fome, segundo o último censo, e vamos colocar esse povo no orçamento, vamos colocar isso, além de fazer rodoanel, estrada, colocar isso para fazer contenção de enchente, colocar isso para fazer Minha Casa Minha Vida, colocar isso. É isso que. Ô Luiz, eu estou por dentro, isso é muito técnico. Vai vir um acordo. Cabe ao negociador, quem está lá sentado na cadeira de presidente, ter compromisso com o governador. Agora, eu queria deixar uma coisa muito clara. Nós temos que parar de governar com a calculadora. Nós temos que governar com o coração. Tá? Eu tive aqui em Varginha, hoje. Se me permita um parênteses sobre isso. Por favor. No Porto Seco. Espetáculo. Tive com o Kleber lá, é um espetáculo, é um negócio bacana. E quando eu saí daquele negócio que eu disse aí lá, o governo é só não atrapalhar, que ele voa, né? Metade da arrecadação de Varginha, essa cidade espetacular, desenvolvida, vem de lá. Por que não tem isso no Jequitinhonha e no norte de Minas? Porque quando pegam dinheiro, eles não pensam com o coração. Estão sem luz, estão sem comida, estão sem leite no norte de Minas, no Jequitinhonha. Na Zona da Mata, Luiz, era 42% da renda de Minas Gerais, hoje é 6%. Está caminhando para encostar no Jequitinhonha. Então, o que nós estamos conversando aqui é o seguinte, está na hora de governar com o coração, de distribuir essa renda. Porque Brumadinho não... der dinheiro para rodoanel, para estrada, para prefeito, para orçamento secreto, para agradar deputado federal, para agradar prefeito do interior, der dinheiro para todo mundo. E as famílias de Brumadinho não acertaram ainda. Está lá naquela guerra. Gente, vamos tirar a calculadora. Essa indenização seria outra, não? A indenização não, do acordo com a de Vale. Brumadinho. Não, mesmo para as famílias, acho que eles têm É claro que as separaram. ações É claro que individuais. separaram, ué. É claro, porque lá, né, a calculadora quer fazer a obra. É exatamente o que eu estou dizendo. Por que separaram? Por que o dinheiro do rodoanel está na conta? E o dinheiro da família que teve morto lá não está na conta ainda. É isso que eu estou questionando. O senhor está à frente, está liderando, né, à frente de prefeitos, esteve com vários prefeitos do interior do estado, principalmente nesse período de campanha, desde o ano passado, né, quando a frente foi reativada.
Deu tempo de conversar e entender qual é o pleito principal dos prefeitos? Tem a ver com isso que o senhor está dizendo agora? O que aflige os prefeitos mineiros hoje? Luiz, eu não tive com o prefeito. Eu assumi, logo depois veio essa conversa com o presidente Lula. Ele me pediu para sair da prefeitura para fazer um projeto que eu pessoalmente acho espetacular, por isso que eu saí da prefeitura. O que acontece é o seguinte, o vice anunciou outro dia do Zema que está com 600 prefeitos. Eu acho que cabe ao morador de cada cidade, de cada pequena, média, grande, Belo Horizonte, de todas as cidades, chamar o prefeito e falar: prefeito, o senhor está apoiando o Zema por quê? O senhor podia me levar aí num quebra-mola que o Zema fez na minha cidade? O senhor me mostra a estrada que ele recuperou aí, que liga a minha cidade a outra, ou então me mostra uma duplicação de uma cidade. Gente, o voto é muito sério, principalmente aqui no interior. Esse negócio de foi prometido muita coisa para prefeito. Tem que atender os prefeitos. Mas não houve nada. Não houve nada. Não tem explicação porque um prefeito hoje apoia o atual governo que abandonou os municípios e mais. Dos 8 bilhões que o Estado deve à saúde dos municípios, 4 bilhões, não é do PT Pimentel não, viu? É dele. Por que o discurso é diferente, então, dessa realidade que o senhor está me trazendo aqui agora? Assim, porque o senhor disse que não tem explicação, né, para ver esse apoio, mas esses números, eles são colocados para os prefeitos trouxeram esses números para a frente de prefeitos. Eu vou até refazer essa pergunta. Qual a demanda que levou à criação de uma frente de prefeitos, sendo que já existe a Associação Mineira de Prefeitos, de Municípios? Tem alguma coisa dentro dessa relação Estado com municípios que a população não sabe, deveria saber? Não, eu não sei. A frente de prefeitos foi criada, foi o Alex de Contagem, o último presidente, estava lá vago e me pediu para ser. Eu fui um tampão ali de 3 meses. Mas existe a Grambel, existe a Associação do Lago de Furnas, são vários, é para essa interlocução mesmo, que não houve, cara, que não houve. Olha, eu volto a repetir com muita simplicidade, gente, o que foi feito na sua cidade, o que foi feito na estrada que leva a você, a sua cidade. O que eu quero saber é isso. Porque, não, o Calil está falando mentira, foi feito muita coisa aqui. Não foi feito um quebra-mola. Eu fui prefeito, gente, numa grande cidade. Eu não conheço a assinatura do governador. Ele nunca fez um convênio com a Belo Horizonte. Quando Belo Horizonte foi destruída pela chuva, que nós investimos 200 milhões e refizemos a cidade em 6 meses, o governador não visitou a tragédia. Então nós estamos aí, Minas Gerais teve uma tempestade. Puxa vida. Está até hoje com estrada interditada. Então, mas o Alexandre só fala mal. Não. Nós temos que ir lá, ir na internet, ver como é que o Calil governou. Como é que na hora que faltou comida, eu fui lá e coloquei comida na boca do meu povo, da minha gente. Como é que eu governei com amor. Essa mulher chega uma mulher mineira, chega num posto de saúde, na farmácia de Minas, faltam 41 itens. Há 20 dias, há 12 dias da eleição, não tem remédio para entregar para essa mulher, que é a que leva o marido, que é a que leva o filho, que é a que leva todos, que é o esteio da família. Não tem remédio para ela, não foi ampliado, não foi melhorado. Então vai lá ver o que foi feito em Belo Horizonte, puxa vida. Põe o coração no governo, põe amor no governo. Você vai ver como é que cuida dessa gente, como é que eu cuidei desse povo. Eu vou falar da avaliação, da sua autoavaliação, inclusive, como prefeito de Belo Horizonte, que eu acho isso importante, mas eu queria te fazer uma outra pergunta. O senhor falou da questão do diálogo. O atual governador do estado teve muitas dificuldades na relação com a Assembleia Legislativa. Essas dificuldades acabaram atrapalhando aí, em vários momentos, algumas estratégias que eram importantes para o mandato. O senhor também, em Belo Horizonte, teve muitas dificuldades na relação com a Câmara de Vereadores. Chegou a dizer em algum momento que a corda tinha arrebentado nessa relação com a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Tem uma estratégia na sua campanha para evitar
num eventual mandato seu à frente do governo do Estado, que esse problema se repita em escala estadual com a Assembleia? Bom, então vamos colocar o meu problema que você colocou, que é muito importante. Eu tive problema na Assembleia Estadual mesmo. Na Câmara? Na Câmara Municipal. Mas não faltou remédio, não. Não me impediu de fazer 33 postos de saúde, não. Um posto de saúde em cada 2 meses. Não me impediu de abrir um hospital de 460 leitos com 80 UTIs. Não me impediu, sabe, de levar 5 milhões de cestas básicas na pandemia, na hora que o povo estava com fome. Então eu quero dizer o seguinte, vamos parar de dividir responsabilidade. Você briga com o executivo, tem discussão, eu tive uma ótima relação, tive oposição, tive situação, nós vamos ter boa relação. Agora, eu não faço como os outros. Nada da minha relação impediu de eu ajudar, de eu pôr meu coração e falar, não importa o que está acontecendo, nós vamos entregá-la na ponta. Então, a briga política na prefeitura ficou para lá. E o atendimento a esse povo que precisava, porque eu aprendi uma coisa com o presidente Lula. O presidente Lula fala comigo o seguinte, Calil, quando você quer estar determinado a ajudar quem precisa, é o que o presidente Lula fala. Nada te detém se você tem a caneta na mão. E foi isso que aconteceu na prefeitura. E eu disse a ele, presidente, é exatamente o que aconteceu. Eu larguei abrigalhado o interesse do Zema em me avacalhar, nada, fui lá e entreguei na ponta, porque isso é coração, isso é amor. E a briga política a gente resolve depois. Não pode deixar a gente com fome e acusar a Câmara ou o governador, acusar a Assembleia que não deu nada para ninguém porque estava brigando com a Assembleia. Isso não é certo. Em algum momento, o senhor esperou, quando assumiu a Prefeitura de Belo Horizonte, que a relação ia se deteriorar? Quer dizer, o senhor começando agora à frente do governo do Estado, o senhor já vai mais preparado para caso aconteça isso e isso não empurre para frente algumas decisões importantes aí? Deixa eu te falar, meu primeiro mandato foi ótima relação, porque não tinha eleição. Entendeu? Não tinha eleição para... Eu não era por trás desse tipo de problema, é sempre É claro. Essa eleição de 2 em 2 anos que a gente vive. É claro. Quanto mais que já se falava que eu seria o candidato. Mas eu volto a repetir, política é política, coração é coração. Então vai se usar esse regime de recuperação fiscal para não abrir o hospital aí. E eu estou avisando. E eu provo, eu falo e provo. Eu quero ver o senhor governador de estado fazer um pronunciamento que ele vai colocar quantos médicos, quantas enfermeiras e quantos atendentes ele vai colocar dentro do hospital de Juiz de Fora, se esse plano que ele impôs a Minas Gerais tiver. Eu quero saber. Não, mas ele pode colocar uma OS. OS é aumento de custeio, pessoal. Não vai colocar. Tá? Então, é isso que eu estou tentando levar para o povo de Minas. Não vamos acreditar. Pode votar em quem quiser. O voto é que eu disse. Não deixa ninguém mandar no seu voto, não. O seu voto é seu. Você que é pobre, você que está sofrendo, você que é rico e que não se importa com a pobreza, porque tem muito rico que importa. Vai lá e vota em quem você quiser. Mas não vote enganado. Vota sabendo em quem que você está votando. Falando da equipe de governo, Calil, que tipo de perfil foi pensado para áreas estratégicas, áreas importantes? Saúde, educação, fazenda, obras. Você pensou já no perfil de equipe que você quer levar para o seu eventual governo? Em obras eu fico muito à vontade, porque eu mexi com isso a vida inteira. Então, eu tenho mais opções. Na saúde, nós temos muitas opções. Inclusive, eu considero que o meu secretário de saúde foi o melhor secretário de saúde da história de Belo Horizonte, que enfrentou a pandemia. Não quer dizer que eu estou convidando ele, não. Mas eu não tenho dificuldade. Eu coloquei um técnico que hoje é o prefeito de Belo Horizonte, que é o Fuad, que é um cara que gosta da livre iniciativa, que sempre mexeu com isso, na área da economia da prefeitura, na área da fazenda.
então que tem ótimo trânsito com os empresários, eu acho que isso é muito importante. Então, a minha equipe eu vou formar como eu formei na prefeitura. Não tem... a presidente Simone Tebet falou outro dia, ideologia não mata a fome e não resolve problema de empresário. Ideologia não mata a fome e não resolve problema de empresário, que não precisa de muita coisa, não. Precisa só de muita ajuda, quem pouco atrapalha. Eu acabei de vir agora do Porto Seco, fiquei impressionado. Mas nós queremos fazer esse porto lá no norte, lá na Zona da Mata, lá no Jequitinhonha, lá no Mucuri. Sabe por quê? Porque é espetacular. Mas aqui nós temos a Fernão Dias, que é a horta desse grande progresso que está aqui no sul de Minas, né? Então nós vamos fazer uma grande horta nesse Minas Gerais, que o presidente Lula vai fazer para a gente andar para frente. O senhor tem informações atualizadas sobre a situação das estradas em Minas Gerais? As obras estão paradas? Tem. Não. Agora, no ano eleitoral, há 6 meses, começou a tampar um buraco. Esse dinheiro está na conta. Está na conta do Estado há mais de um ano. E o Estado não fez. Você tem duas coisas. Ou não sabe fazer, o que eu acredito, né? Porque o secretário de Infraestrutura é um advogado de São Paulo, ele não é do ramo, ou quis fazer na época eleitoral e aí ele não sabia que não dava tempo, né? Porque aí não tem conhecimento que essa é começar uma obra séria de infraestrutura. Você começa a mobilizar uma obra com 6 meses para ela começar. Né? Inclusive eu participei da Fernão Dias. Eu sei que luta, que foi montar britador, usina de asfalto, tudo isso. Mas eu quero dizer que eu tenho, sim, nós temos 9.000 quilômetros de estradas federais completamente largadas. Né? Porque eu não entendo a amizade com o Bolsonaro que não nos trouxe isso, sabe? Pelo menos as federais. Que não nos trouxe uma mesa de negociação para resolver de verdade, para pôr Minas nos trilhos. E é isso que nós vamos fazer. Nós estamos fazendo nessa série, temos perguntas feitas por colegas nossos de outras emissoras. Eu queria trazer agora, a gente já está caminhando para a reta final da entrevista, eu vou começar com a pergunta do repórter Carlos Alberto Júnior, que é da sucursal Montes Claros aqui da Rede Mais. Eu queria que vocês colocassem para mim, por favor, para o candidato responder. Vamos lá. Candidato, o norte de Minas é uma das regiões mais secas do estado e todos os anos, principalmente os moradores da zona rural, têm que conviver com essa longa estiagem. Perdem lavouras, perdem animais, são prejuízos econômicos e eu diria até emocionais quando não amparados pelo poder público. Em maio deste ano, por exemplo, 90 municípios decretaram situação de emergência. Caso o senhor seja eleito, que projetos serão desenvolvidos para ajudar o povo norte-mineiro a conviver com a seca? O convívio com a seca, ele é até mais complexo que parece, porque quando resolveram um pouco da seca desse pequeno, o que ele está falando aí é da agricultura familiar, é daquele cara mais pobre, que precisa da água ali, do poço, né? Primeiro, nós não temos um projeto sério de desenvolvimento, por quê? Vamos lembrar para o povo aí da pergunta. Foi tirado a Secretaria Regional do Norte. Acabaram com a secretaria. Acabaram com o programa de cisternas. Acabaram com o programa de luz para levar aí. Entendeu? Acabaram com o problema de semente. E pior, acabaram com o programa do leite. Então é por isso que o presidente Lula é tão amado naquele lugar. Nós temos que voltar com isso. Nós temos que avisar. E graças a Deus, a paixão que o presidente Lula tem pelo norte, pelo Mucuri, né? E pelo Jequitinhonha é muito grande. Então o que nós temos que fazer é um novo projeto do que já foi feito e foi tirado dessa região. Então nós tiramos lá, o presidente Lula tirou lá muita gente tocando dinheiro, levou luz. Porque água sem luz não vai. E é por isso que não pode privatizar a CEMIG, gente. É por isso que nós não podemos privatizar, porque não há nenhum interesse econômico de colocar. Ninguém vai resolver a seca de um dia para o outro. O que não pode é andar para trás nessa região como nós andamos. Entendeu? Então nós sabemos, frequentei o norte nessa região. Tive lá muito no Jequitinhonha e no Mucuri. Nós sabemos da necessidade.
Então, eu acho que é por isso que o presidente Lula vai ter uma votação maciça aí. Lembrem de nós, porque nós precisamos de retomar esses projetos que andaram para trás. Nós só vamos levar o que já teve nessa região. Nós temos uma segunda pergunta, eu vou pedir para a gente já trazer de uma vez, estamos a 5 minutos de terminar a entrevista, então eu vou pedir para o senhor responder rapidinho. O repórter, o jornalista Lucas Raj, da Rede 98 em Belo Horizonte, por favor. Olá, candidato. A minha pergunta é sobre o metrô de Belo Horizonte. O modal aqui na capital não atende muito bem a população com apenas uma linha. Tem recurso, mas ele está preso na União, quase 3 bilhões de reais. Nesse interim, impasse envolvendo a privatização da CBTU Minas e greve dos metroviários. Como é que vai ficar a questão do metrô caso o senhor seja eleito, candidato? Metrô é do governo federal, né? Não é do municipal nem do estadual. Não tem recurso de 3.200 para fazer metrô, não. Vamos esclarecer isso para a população também. Tem 3.200 para privatizar a CBTU. E depois de privatizada, essa empresa que ganhar a privatização é que vai aumentar a linha de Belo Horizonte. Então, não é verdade que tem um recurso parado no governo federal para fazer o metrô. É para privatizar a CBTU que está dando essa confusão toda que ele está falando. Essas privatizações, CBTU, CEMIG, eventualmente Copasa, o senhor é contra? Não, a CBTU é do governo federal. Sim. Copasa, não, a CBTU, Ceasa, por exemplo, também é federal. A Ceasa já tem até dono, né? Diz que é o dono lá da locadora, que eu li no jornal, que vai ser o dono da Ceasa. Mas vamos falar de CEMIG e Copasa. Nós estamos com um problema lá no norte. Você está achando que algum empresário vai querer levar o Luz para Todos, como o presidente Lula fez no norte de Minas? Nós temos um problema hoje. Quem está pagando tratamento não tem tratamento de esgoto. Está achando que a Copasa hoje não consegue fazer na mão de um privado. E a Copasa é concessão, né? Não pode privatizar o que é dos outros. Se eu privatizar a Copasa, o prefeito de Belo Horizonte fala assim, Belo Horizonte não é mais da Copasa, não. Então a Copasa não vale nada. Então nem isso a prepara. Não vai privatizar. Candidato, nas pesquisas, o senhor não teve muita evolução, mesmo depois de oficializado o apoio do presidente Lula, nos números das pesquisas. O que eu queria perguntar, existe alguma informação diferente do que está sendo mostrado que te anime para essa reta final de campanha? O senhor está esperando que haja uma virada nessa tendência, pelo menos de acordo com o que as pesquisas estão mostrando? Eu vou pedir para o senhor responder rapidinho para que eu possa te dar 1 minuto e meio no final para o senhor falar com o seu eleitor. Eu vou falar para ele agora o seguinte, a última pesquisa aqui da Record deu 9 pontos de diferença. Eu arranquei com 18. E me parece que ela deu 34 a 36 aqui da Record. Então estou à vontade para falar. Isso não importa, gente. A pesquisa está dando uma maluquice. Nós vamos lá votar. Votar. O que nós temos que fazer é ir lá e votar. Acreditar em quem quer te influenciar, acreditar. Isso não vai colar. Isso nunca colou. Na pesquisa de sábado, em 2016, eu estava 17 pontos atrás. Domingo abriu a urna, eu apareci com 7 na frente do meu adversário lá em Belo Horizonte. Então vamos lá votar. Vamos lá votar no presidente Lula para garantir no primeiro turno. Eu estou pedindo aqui o voto, humildemente. Estou com o presidente Lula com muito orgulho. Ele é um cara que gosta de Minas Gerais, que vai resolver. E prestem atenção. Minas Gerais não está no trilho. Não é verdade. Pesquise. Quando se falar alguma coisa no programa, vai na internet. Pesquise. Quando eu falar alguma coisa, vão na internet. Pesquise. Esse cara abriu mesmo um centro de saúde a cada 2 meses? Esse cara abriu um hospital mesmo? Esse cara distribuiu 5 milhões de cestas básicas mesmo? Vai lá olhar, poxa vida. Então eu vou aproveitar para despedir aqui, Luiz. Eu já embalei aqui do jeito de falar. Fica à vontade, nós temos um pouco mais de 1 minuto. O senhor fica à vontade para falar com o seu eleitor. Obrigado. Usa essa câmera. Muito obrigado. Gente, governar é um ato de amor, tá? Vamos tirar o número, importa pouco. Minas não está no trilho, não é verdade. Nós temos que ajudar o empresariado com infraestrutura. E temos que pôr amor no governo. Nós temos que pôr coração e empatia. O voto tem que ser agradecido. Você ser eleito, eu agradeci o meu povo na minha cidade. Eu entreguei. Por isso eu fui o prefeito mais bem votado da história da minha cidade. Eu quero fazer isso para Minas Gerais. Mas eu não quero que você decida, falar, ele é bonito, eu vou votar nele ou o outro é bonito. Não, eu tenho o meu jeito.
É diferente do governador? É diferente. Eu governo diferente, eu governo diferente. Eu governo para gente, para povo. Obrigado por tudo, obrigado pelo convite, Luiz. Eu estou muito feliz de voltar aqui ao povo do norte, da Zona da Mata. Eu deixo o meu beijo também e que Deus nos ilumine nesses últimos dias que faltam para a eleição. Muito bem, nós conversamos com o candidato Alexandre Calil, do PSD, ao governo do estado de Minas Gerais. Calil, mais uma vez também, muito obrigado pela presença aqui na Rede Mais, obrigado por responder a todas as perguntas que foram feitas. Boa sorte para o senhor.